na data prevista, no horário previsto, tá? Então a gente vai começar aqui hoje falando já diretamente sobre as legislações municipais, tá? Nós vamos falar aqui hoje sobre a lei orgânica do município e também sobre o Estatuto dos Servidores, tá? Então, a lei orgânica ela é basicamente a lei aí do município que rege todo o funcionamento e estrutura política e administrativa, tá? Então é como se fosse a nossa Constituição. Ela já tem um bom tempo que ela está em vigor e dela decorrem aí todos os demais atos que são praticados pelo poder executivo e pelo poder legislativo, tá bom? Então, eu vou estar começando aqui, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem me interromper. Vamos lá, são poderes independentes no município, tá? Conforme aí nossa lei orgânica. É o poder executivo e o legislativo. Por que que eu destaquei essa parte aqui na apresentação? Porque se for perguntado na prova que faz parte o poder judiciário, vai estar errada a questão, tá? Porque a gente tem costume de lembrar sempre dos três poderes. Mas seguindo aí nossa lei orgânica, são apenas o executivo e o legislativo, tá bom? Pode formar associações e entidades com o Estado ou municípios limítrofes. Isso é, se a gente tiver algum interesse aí de, de se associar com outro município, isso é lícito e é possível. Nós temos também como símbolos oficiais a nossa bandeira, o nosso brasão e o hino municipal, tá? Esses são os símbolos oficiais. É muito importante essa parte, porque esse tema caiu na prova de Água Boa, tá? Perguntando qual que é o símbolo oficial do Brasil, no caso, não era nem de Água Boa. E caiu aí sobre a parte do brasão. Então, na nossa lei orgânica, consta também aí que o nosso perímetro urbano é de até 8 quilômetros contados aí do centro, tá? Então, tudo que passa disso aí é considerado área rural. Nós também dispomos na lei orgânica quanto à criação de distritos municipais, os quais podem ser criados apenas mediante lei municipal e observada a lei estadual. Aqui eu dou como exemplo o nosso distrito aí do Novo Paraíso e o distrito da Vila Berrante, tá bom? Os dois foram criados através de lei e seguindo aí as diretrizes da lei estadual. Qualquer alteração que seja feita no que tange a território deverá obrigatoriamente ser feita através de lei complementar, tá? Daniel, o que que é essa lei complementar? Basicamente, ela é uma lei que precisa da maioria absoluta da Câmara para poder ser aprovada, tá? O que que é a maioria absoluta? Significa que dos 9 vereadores, 5 deles devem votar para poder acontecer uma alteração territorial, tá bom? E essa alteração também depende de consulta prévia à população, a qual é a diretamente interessada e também carece de estudo de viabilidade para ser feito, tá bom? Das vedações. As vedações do nosso município, quais são elas? Vedações são as proibições, tá, pessoal? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, tá? Então, nós podemos aí fazer, sim, alguma aliança com algum estabelecimento religioso ou alguma parceria, desde que tenha aí um interesse público envolvido, tá bom? Qual que é a outra vedação? Recusar fé nos documentos públicos, tá bom? É aquilo que eu falei na nossa aula de ontem. Nós temos aí a presunção de legitimidade. Então, tudo que nós fazemos tem presunção de boa fé. E aquilo que nós se recusarmos a fazer vai ser, na verdade, uma vedação à nossa lei orgânica. E o item 3, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Aqui também é um princípio constitucional, que nós também falamos ontem, ali no artigo 5º, que é a respeito
do princípio da igualdade, tá? Então, nós temos aí que proporcionar a todos condições igualitárias de tratamento, tá? Bens da administração pública, né? São bens do município. Aqueles que estavam aí na gestão, tá? Quando foi feita a promulgação da lei, e aqueles que foram adquiridos, veículos, imóveis, algum espaço, alguma área, tá? As terras devolutas. Daniel, o que que é terra devoluta? Terra devoluta, na verdade, é a terra da União que não tem ainda uma finalidade pública, tá bom? Não tem uma finalidade atingida, na verdade. Não tem ainda executado nenhum objetivo sobre ela. E também nós temos aí como patrimônio, como bens, o direito de participação nos resultados referente à exploração de gás natural, petróleo, recursos hídricos e recursos minerais. Falando aí um pouco mais sobre a competência. Como a gente viu ontem, competência nada mais é do que a propriedade de quem está efetuando eventual atribuição ou eventual demanda, aquele que de fato pode fazê-lo, tá? Então, compete ao nosso município legislar sobre assuntos de interesse local. Nós podemos aí criar leis, decretos, resoluções, regimentos que versem aí sobre interesses da comunidade, interesses aí do todo ou internamente para funcionamento de eventual departamento público, tá? Nós também podemos suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Isso significa, pessoal, que aquilo que a lei federal e estadual for omissa ou nos der oportunidade de legislar, nós temos aí autonomia também para poder atuar, tá bom? A exemplo de situações de regularização imobiliária, que vem desde uma diretriz federal, passa pelo estado e chega aqui no município para poder fazer a sua adequação. Por que que eles deixam essa brecha? Para que seja atendido à realidade de cada município. Nem sempre aquilo que a lei federal estipula vai conseguir abarcar todo o nosso território nacional com as suas respectivas peculiaridades, tá bom? Item 3, inciso 3, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, que é quais são eles? O IPTU, o ISS, o ITBI, as taxas e contribuição de melhoria, tá? Todos os demais impostos são de competência exclusiva ou privativa da União ou dos estados, tá bom? Então, o município somente vai criar esses três, quatro, cinco tipos de impostos, tá? Quatro impostos e uma taxa, na verdade, tá bom? O IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano, o ISS, Imposto sobre Serviços, e o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, as taxas, que seriam, por exemplo, taxa de iluminação pública, taxa de coleta de lixo, taxa de limpeza, tá? E a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, pessoal, ela não é muito comum porque ela é muito polêmica, tá? E ela acontece somente quando, em virtude de alguma grande obra pública, aquela região no qual estão situados alguns imóveis, eles ganham aí um grande acréscimo de valor, tá? Por exemplo, eu vou montar um estádio de futebol do lado da minha casa. Com certeza a minha casa vai saltar aí 3, 4, 5 vezes o seu valor de mercado, tá? Então essa contribuição de melhoria visa basicamente remunerar o poder público através de imposto sobre um serviço que ele trouxe grande benefício a determinados grupos de pessoas, tá? E no caso não seria para todo o município, seriam só para aqueles beneficiados e também seria apenas para aqueles que, de acordo com a sua realidade financeira, é lógico. Tá? Inciso 4. Compete ainda ao município aplicar suas rendas, prestando conta e publicando balancetes nos prazos fixados em lei. Tá? Inciso 5. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Como eu já falei, o exemplo é aí o Novo Paraíso e o distrito da Vila Berrante. 4. Inciso 6, na verdade. Organizar e prestar diretamente sob regime de concessão
ou permissão os serviços e... Desculpa, pessoal. Vou voltar. Os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, cabe a nós aí organizar toda essa parte de serviços de interesses locais, tá bom? E aqui citou até como exemplo o transporte coletivo, que tem um caráter essencial. Temos aí também como competência manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, que assim como o serviço de saúde, que está aí no próximo inciso, eles sempre são desempenhados em parceria com a União e com o Estado. Daniel, por que que o município sozinho não consegue atender essas demandas? Por que que sempre o governo federal e estadual tem que atuar? Basicamente porque nós não comportamos, não temos condição financeira de atender todos esses requisitos, tá? O município pequeno e até mesmo os de grande, as grandes metrópoles, eles sempre vão precisar de apoio aí da União e do Estado, tá? Porque as demandas de saúde e de educação basicamente somam talvez 80% aí das despesas do município. Então, elas sempre vão precisar desses repasses. Então, compete a nós sim atender esses serviços, mas temos que estar sempre aí em cooperação com a União e os estados. Inciso 9. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento da ocupação do solo urbano. Então, cabe aí também ao município, tá, fazer toda essa regulação a respeito do parcelamento e da ocupação de solo urbano. Qualquer alteração de imóvel, escavação, licenças, compete aí a nós como municípios regular, tá? Inciso 10. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora, tá? Então, cabe a nós aí preservarmos todo o nosso patrimônio cultural. A exemplo aqui da Casa de Pedra que nós temos no nosso município, das pinturas rupestres. Então, é nossa obrigação proteger todos esses espaços, tá? Sob pena, inclusive, aí de responsabilização administrativa, civil e até mesmo criminal, tá bom? Nós também temos aí como obrigação e temos competência para elaborar e desenvolver políticas de desenvolvimento urbano, visando aí atender as demais áreas do município que precisam desses incentivos, e elaborar o nosso plano diretor. O que é o plano diretor? Basicamente é como o município vai crescer. É um estudo técnico que é realizado já pensando em todas as expansões possíveis, definições de áreas industriais, residenciais, comerciais, e Uau! cabe ao município elaborar. Embora. Essas videoaulas é enjoada. Eu falo, esse povo acha que a gente tem que qualquer dia tem que. Oi, Dê, seu áudio está ligado? Pronto. Acho que ela está caminhando, chegando na aula. Vamos lá. Então, o plano diretor, pessoal, nós não temos ele ainda, mas ele vai ser elaborado, ele é obrigatório, na verdade, apenas para municípios com mais de 20 mil habitantes, tá? Então, Ribeirão Cascaleira não tem esse plano. Ele pode ser elaborado, mas ainda não é uma obrigatoriedade, tá? E aí, como último inciso, previsto aí na nossa lei orgânica, temos exigir do proprietário de solo urbano não edificado a sua utilização, tá? O que é o intuito desse inciso, pessoal? A ideia do Estado é que todos os as áreas disponíveis tenham uma finalidade social, que é, na verdade, destinar ela a alguma atividade produtiva ou residencial. Não, o Estado não quer nenhuma área parada, nenhuma área desocupada. Isso é um prejuízo financeiro e social, pois ela poderia estar sendo utilizada para atender alguma demanda, tá? Seja de moradia, seja de emprego, seja de qualquer outro tipo de situação, tá? Então, o que pede aqui, na verdade, a gente tem competência para poder cobrar desse pessoal esse tipo de situação, tá bom? Temos aí também como competência o inciso 14, que se refere a constituir a guarda municipal, tá bom? Apesar de não termos algo bem definido a respeito disso, ela é também uma competência do município. Temos também como competência planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, tá? Aqui podemos citar como exemplo aí
o infeliz caso do Rio Grande do Sul, que está passando aí por esse grande momento de dificuldade. Então, aqui é só para deixar claro que qualquer situação de calamidade pública, nós temos que atuar aí de forma permanente, tá? Inclusive de forma prévia. A gente pode ser, inclusive, responsabilizado por não atender eventual demanda nesse sentido. Também temos competência para legislar sobre a licitação e contratação em todas as suas modalidades para a administração pública, municipal direta e indireta. Aqui nós só temos que tomar cuidado, pessoal, porque quando a gente fala que a gente pode legislar sobre licitação e contratação, na verdade é somente naquilo que a gente pode regular, porque a lei de licitações, na verdade, ela só pode ser alterada e feita pelo Poder Público Federal. Então, o município ele só vai regular alguma questão que seja aqui pertinente ao município, tá? Mas nós não temos poder de alterar a lei de licitações, por exemplo. Nós podemos regular como ela vai ser aplicada aqui dentro, e é isso que esse inciso quer dizer. Pessoal, a gente falou aqui da competência do município, tá? O que cabe aí ao município fazer. Agora a gente vai falar aqui daquela que é comum com a União e ao Estado, tá? Então, o que isso quer dizer? Aquilo que a gente faz em conjunto. Cabe aos três entes fazer aí a gestão, que é zelar pela guarda da Constituição Federal e da Constituição Estadual, das leis, das instituições, conservar patrimônio público, cuidar da saúde e assistência pública, como eu disse lá atrás, também é uma obrigação dos três entes, proteger documentos e obras de valor histórico, artístico, cultural. Aqui a ideia é proteger nossa cultura, nossa identidade artística também. Impedir a evasão e destruição de obras de arte. Também podemos ser responsabilizados em conjunto aí com a União. Outros itens que competem a todos os entes. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Não é uma obrigação única e exclusiva do município, tá? Então, quando você vê alguém cobrando aí muito só do gestor municipal, na verdade, cabe aí também ao Estado e à União fazer aí seus respectivos meios de proporcionar esses incentivos. Proteger o meio ambiente, preservar faunas, florestas, cursos d'água, lagos, fomentar a produção agropecuária, promover programas de construção e moradias, combater causas de pobreza, registrar e acompanhar concessões de direitos, pesquisas e experiências de recursos hídricos e minerais, e estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. Pessoal, como eu disse, a nossa lei orgânica, ela regula aí tanto o poder executivo quanto o legislativo, tá? É nosso documento principal a respeito dessas duas instituições, tá? Então, nessa lei orgânica, ele dispõe dos principais atos e competências do Poder Executivo e da Câmara de Vereadores, tá? Então, aqui eu fiz alguns resumos, pensando aí de como que ela funciona e das principais assuntos que eu acredito aí que podem cair na prova, e até mesmo que são mais corriqueiros aqui na vida, no dia a dia da função pública. Então, nossa Câmara de Vereadores hoje, como todos sabem, ela tem nove, nove vereadores, e isso está de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 182. Ela possui autonomia funcional, administrativa e financeira, ou seja, ela não depende aí do Poder Executivo para tomar nenhuma decisão dentro aí do seu escopo de serviço. Ela pode regular seu funcionamento interno da forma que ela quiser, ela tem condições administrativas para contratar, para pagar despesas, e tem recursos financeiros também para poder atuar. Então, é um órgão, de fato, independente, tá? Que tem total autonomia. Ela é dirigida por uma mesa. Essa mesa é considerada um grupo, tá? Que é composta por um presidente e por um secretário. Nosso presidente hoje aqui, por exemplo, é o Paulo Chu, tá bom? E o secretário, eu confesso que eu não me lembro agora quem é. Eu acredito que seja o Luciano. Mas eles têm mandatos de 2 anos, sendo permitida a sua reeleição, tá? Pessoal, apesar de não constar no edital que a lei orgânica vai cair com suas alterações, eu estou colocando aqui já com todos os artigos delas que foram alterados, mas foram bem poucos, foram só 2, se não me engano. Então, na lei orgânica original, não era permitida a reeleição dos presidentes da Câmara, tá? Só que em 2022 isso foi alterado. Então, hoje é permitida a reeleição. Então, eu entendo que se cair na prova o texto da lei desatualizado,
pode ser motivo aí até de anulação da questão, que tem que ser considerado aí com esse texto de 2022. Então, o presidente da Câmara tem um mandato aí que é permitido a reeleição, tá? Que acontece todo dia 1º de janeiro, decorridos os prazos de 2 anos. Pessoal, se eu estiver indo rápido, vocês vão me interrompendo aí, tá? Demais atribuições da Câmara, tá? Então, cabe a eleger essa mesa diretora e constituir suas comissões. Receber também um compromisso, dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, conhecer eles da renúncia e apreciar ainda seus eventuais pedidos de licença. Então, a Câmara tem que dar a posse, tem que reconhecer a renúncia e tem que apreciar qualquer pedido de licença que o prefeito venha a solicitar, junto aí com o vice-prefeito. Também cabe à Câmara elaborar seu regimento interno de funcionamento, dispor sobre sua organização e funcionamento, tá? Isso que eu falei, ele tem total autonomia para poder regular todas as suas atividades aí internas. Não depende do Poder Executivo. Inciso 5, resolver definitivamente sobre convênios, consórcios ou acordos que acarretem encargos ou compromissos. Outra atribuição exclusiva da Câmara é autorizar o prefeito e o vice a se ausentarem do município. Sempre que o prefeito, seja por um motivo particular ou profissional, precisar ficar mais de 15 dias fora do município, ele obrigatoriamente tem que pedir a autorização da Câmara, tá, pessoal? Se não fizer isso, você vai estar cometendo aí um crime administrativo. Então, por isso que geralmente as viagens dessas pessoas são mais curtas. Eles não costumam pegar mais de 15 dias, porque sabem que dependem dessa aprovação. Daniel, quem que fica no lugar do prefeito nessas hipóteses? O vice. Se o vice também se ausentar, será o presidente da Câmara de Vereadores, tá? Cabe ainda à Câmara sustará normativo que exorbitem o poder regulamentar ou limite de delegação, ou seja, extrapolou algum ato aí, também cabe à Câmara atuar para poder fiscalizar, mudar sua sede e fixar o valor dos subsídios do prefeito, do vice e dos secretários municipais, tá bom? Então aí fica aí até um esclarecimento, muita gente acha que quem fixa esses valores é o próprio prefeito, mas na verdade a competência para atribuir isso é toda da Câmara de Vereadores. Aqui, para a gente ter uma noção de como funciona a remuneração de um vereador, ela também não é de livre estipulação do município. Nós não colocamos qualquer quantia. Ela depende aí de uma aprovação constitucional, tá? Que aqui fica explicado como que seria. Nós hoje estamos enquadrados aí na linha A, que é de até 10 mil habitantes. Então, os vereadores hoje podem receber até, no máximo, 20% do salário dos deputados estaduais. Conforme o município for crescendo, ele vai aí podendo se enquadrar nos demais requisitos. Hoje nós temos até mais de 10 mil habitantes, então eles podem até pleitear aí algum aumento de salário, pensando nesse sentido, podendo chegar aí até sim, 75% do salário dos deputados estaduais, tá? Então, o vereador de uma cidade de mais de 500 mil habitantes, a exemplo aí das grandes capitais, podem receber até 75% do salário dos deputados. E, salvo engano, aí vira em torno de uns 30 mil reais. Então, cabe ainda à Câmara julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito, que aí é um grande motivo de repercussão, inclusive, do nosso município, sempre dá bastante polêmica, bastante golpe, é um assunto que o pessoal gosta muito de atuar. Então, cabe a eles a julgar as contas do prefeito, apreciar os relatórios de execução dos planos de governo, tomada de conta, tá? O que que isso quer dizer? Tomada de contas, na verdade, é como se fosse uma ação de prestação de contas do prefeito, quando ele não apresenta à Câmara Municipal. Então, a Câmara ela tem esse poder de instaurar um procedimento visando aí essa regularização. Também cabe à Câmara fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, tá? Então, os vereadores têm sim autonomia para poder estar aí em todos os órgãos, atuando, fiscalizando, fazendo aí seu trabalho de vereador no intuito aí de fiscalizar o Poder Executivo. Cabe ainda à Câmara representar o Ministério Público, tá? Depois de um inquérito devidamente instaurado contra o prefeito municipal, eventual prática de crime contra a administração pública, tá? E o que acontece? Na verdade, eles têm que instaurar um procedimento contra o prefeito. Ah, o prefeito está fazendo pedalada fiscal, está fazendo licitações irregulares.
Como que eles vão atuar nesse caso? Eles podem montar um inquérito ali dentro da Câmara, convocar pessoas, fazer investigações, solicitar documentos, e depois de um tempo, levar isso ao plenário, levar isso à votação na Câmara para poder fazer uma apuração. Se entender que existe de fato um crime, eles encaminham isso aí para os órgãos competentes, geralmente o Ministério Público e o Tribunal de Contas, tá? Para que sejam tomadas aí as devidas providências. E, e aí, após esse período, esse pessoal aguarda de fato aí a deliberação, tá? Mas a parte deles é justamente a de investigar. Eles podem instaurar um processo para apurar única e exclusivamente isso, tanto do prefeito quanto dos secretários municipais, tá? Então, cabe aí também aprovar por voto secreto eventual cargo titular que a lei eventualmente estipular e destituir por maioria absoluta dos vereadores os titulares dos cargos mencionados no inciso 16, tá? Que é a respeito dessa denúncia. Vou só reforçar, pessoal, essa questão de maioria absoluta, porque ela é bastante reiterada aí na lei orgânica e nas demais leis. Nossa Câmara hoje tem 9 vereadores. Então, o que quer dizer maioria absoluta? Quer dizer que divide o número de vereadores por 2 e acrescenta e soma-se aí, na verdade, o próximo número inteiro. Então, se dividir 9 por 2, vai dar aí 4,5. Então, acrescentando aí o próximo número inteiro superior, seria 5. Então, a maioria absoluta da Câmara hoje são 5 vereadores. Então, nesse caso aí, precisaria de 5 vereadores para poder deliberar sobre o assunto. Qual que é a outra situação que nós vamos ver lá na frente? Vai citar algumas situações de maioria simples. Maioria simples, na verdade, é a maioria de todos que estiverem na sessão. Então, se faltar algum vereador ou outro, se tiver, por exemplo, somente 7 vereadores na sessão, e aí 4 votarem a favor e 3 contra, os 4 aí vão ter a maioria e vão conseguir, tá? Então, existe aí uma diferenciação de maioria absoluta e maioria simples, tá? Dentro dos textos. A gente vai ver bastante esses termos aí lá na frente. Se alguém tiver dúvida, eu volto na explicação a respeito disso, tá? Pessoal, vocês estão muito quietos. Bora acordar aí, bora reagir para a vida. O concurso está chegando. Continuando com a atribuição da Câmara, apreciar aí as contas do prefeito, como já disse, tá? Que tem que ser derrubada caso tenha uma intenção de veto, de rejeitar de 2/3 dos vereadores, tá? Ou seja, ultrapassa inclusive a maioria absoluta. Ordenar a sustação de contrato, que o Tribunal de Contas eventualmente questione, emendar essa lei orgânica, essa que nós estamos discutindo aqui. Então, cabe exclusivamente à Câmara fazer suas alterações, tá? Requerer intervenção estadual. Se a Câmara entender que é o motivo do município precisar de uma intervenção aí do governo de Mato Grosso, ele também pode solicitar isso aí para o Estado. Também a atribuição, apreciar convênios, acordos, contratos do Poder Executivo, apreciar os vetos do prefeito. Tá? Veto, pessoal, é o seguinte: sempre que alguém manda alguma lei, foi elaborado um projeto de lei, foi para a Câmara, os vereadores fizeram algumas alterações, ou eles mesmos elaboraram, e aprovou um projeto de lei. Esse projeto ele vai para o poder público, vai para o Poder Executivo fazer a sanção, que é a prefeita. A prefeita, se ela não concordar com eventual termo, eventual artigo que tem ali no projeto, ela pode vetar total ou parcialmente essa parte do projeto, tá? Tem que justificar, tem que fundamentar, mas ela tem a sua autonomia. O que acontece depois que ela vetar um projeto de lei, no todo ou em parte? Esse projeto ele volta para a Câmara para poder ser analisado, tá? E a Câmara vai ter aí, salvo engano, 30 dias para poder analisar esse veto, se ele é ok, se ele faz sentido ou não. Se realmente não concorda, é para manter o projeto. Tendo essa decisão, isso volta e já é automaticamente publicado, tá? Então, existe sim um trâmite aí entre vetos. Cabe à Câmara também solicitar ao prefeito municipal e aos secretários municipais informações sobre assuntos relacionados com matéria legislativa em tramitação e sujeita à fiscalização, e conceder título de cidadão honorário, que a gente vê bastante aí a nossa Câmara de Vereadores fazendo, que é homenageando aí eventual cidadão que tenha aí alguma contribuição com o município, tá? Sob o único e exclusivo critério deles.
O que mais a nossa lei orgânica trata a respeito de vereadores, tá? Elas podem, o que que dá eles de autonomia, o que que ela prevê? Eles podem convocar aí secretários para prestar informações pessoalmente em 15 dias. Digamos que eles estão investigando aí um assunto relacionado ao lixão do município. E eles precisam aí buscar algumas informações perante a Secretaria de Meio Ambiente. Eles podem solicitar que, por exemplo, a Vitória, que é a nossa secretária, vá presencialmente lá na Câmara prestar algumas informações, tá? Ah, Daniel, e se ela não quiser ir? Se ela não for, ela pode incorrer aí em um crime administrativo, tá? Ela tem uma obrigação legal de comparecer, exceto, é claro, em casos de ausência justificável, doença, viagens, enfim. Mas ela tem a obrigação legal e a Câmara tem a sua autonomia de convocar, tá? Seja a convocação do secretário, ou seja aí pedidos de informações. Então a Câmara pode mandar ofícios, pode fazer solicitações, podem ir presencialmente. Eles têm o direito de serem atendidos no que tange a informação em até 30 dias, tá? Aí é um assunto polêmico também esse próximo item. São considerados invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos. Esse é um dos grandes motivos de a gente ter tanta repercussão sobre as falas de vereadores, tá? O vereador, ele tem sua fala aí considerada inviolável, sua opinião inviolável. Então, isso às vezes dá a entender para eles que eles podem falar o que quiser ali enquanto exercício da sua função. Não é o caso, tá, pessoal? Qualquer situação que eles falem ali que ofenda a honra, a dignidade e o direito de terceiros, eles podem sim ser responsabilizados. Mas, via de regra, eles se valem aí dessa situação da inviolabilidade da sua opinião enquanto vereador. Tá? Como que um vereador pode perder o cargo, tá? Em virtude aí, dentre outras disposições. Aqui eu só fiz um resumo de todo o apanhado da lei, porque são muitas condições. Eu estou considerando aqui as principais. As condenações criminais, tá? Então, se algum vereador for condenado aí por furto, roubo, homicídio, enfim, qualquer um crime criminal, ele vai perder aí seu cargo. Eventual crime eleitoral, se não cumprir algum determinado item da Justiça Eleitoral também pode, se ele perder os direitos políticos, se ele tiver sua candidatura cassada, tá? Se ele faltar a 1/3 das sessões da Câmara, também podem perder do cargo. Faltar com o decoro. O que é decoro? Basicamente educação, gentileza, tá? Com o seu colega, com a administração, tá? Por isso que eu falei aqui, nem tudo que eles podem dizer está aí protegido sobre a inviolabilidade, tá? Então, eles podem sim perder e responder por isso. A diferença, pessoal, é que alguns desses casos vão ser apurados pela própria Câmara, tá? Então, tem situações aí que a Câmara vai ter que apurar se houve, de fato, aí uma infração cabível de que eles percam o cargo. Por exemplo, essa parte da falta de decoro. Eles podem instaurar um procedimento para avaliar se isso de fato é um motivo para poder perder aí o cargo, tá? Entre outras situações que eu aconselho vocês a passarem no texto da lei. A lei é muito grande, tá? Então não coloquei aqui todos os casos, todas as partes aqui eu fiz, tentei fazer o máximo de resumo que eu pude. Nosso tempo é bem limitado e não dá para passar ela inteira, tá? Mas é importante que vocês deem uma lida. Eles também podem ser nomeados secretários. Aqui eu acredito também não é novidade para nenhum. Temos inclusive o exemplo aí do Fausto, que foi eleito vereador e estava aí até pouco tempo como secretário, tá? Eles podem também tirar licenças, tá? As quais não podem ser superiores a 120 dias, tá? E não são remuneradas também. Eles podem se afastar do cargo de vereador sem prejuízo aí da sua função. Hipótese na qual os suplentes vão estar assumindo aí o seu cargo, mas eles têm que voltar em até 120 dias, sob pena de perder o mandato, tá? Então, se eles precisarem se afastar por um tipo de saúde, doença, interesse particular, eles podem estar fazendo isso. Qual é o período de trabalho da Câmara, tá? Ela também é regulada aí pela nossa lei orgânica, que vai do dia 15 de fevereiro a 30 de junho e do dia 1º de agosto a 15 de dezembro. Daniel, e se acontecer alguma coisa nesse período aí que precise da atuação dos vereadores? Se for uma situação urgente ou de extrema relevância pública, o prefeito municipal
pode aí solicitar uma reunião de urgência, que aí são as chamadas sessões extraordinárias para tratar de matérias urgentes ou relevantes, tá? Então, por exemplo, vai surgir aí uma ponte caiu. Nosso município mesmo tem essa situação. Se uma ponte cair no nosso município, a gente precisar mandar um projeto de lei para poder captar algum recurso ou efetuar aí alguma atividade. Ele pode chamar os vereadores aí no período de dezembro e convocar uma sessão de urgência para tratar dessa matéria, tá? Isso vai ser encaminhado para o presidente da Câmara e isso vai ser tratado. Então, nesse período de recesso, eles não funcionam, exceto nas causas urgentes convocadas aí pelo próprio presidente da Câmara ou pelo prefeito municipal. As reuniões somente acontecem, tá? Se tiverem presentes pelo menos 5 pessoas, pelo menos 5 vereadores. Se não tiver 5, elas não acontecem, tá? Eles têm que adiar essa reunião para outro dia. Os vereadores também podem instituir comissões temporárias e permanentes. Um exemplo de comissão permanente seria a CPU, chamada de CPU, que é a Comissão Permanente Interna ali da Câmara. Ela visa analisar todos os projetos de lei antes que isso vá para votação. Passa ali por uma análise jurídica, social, eles discutem ela internamente e depois passam isso adiante. Se eles entenderem necessário criar uma comissão específica para algum assunto, eles criam aí através do Instituto da Comissão Temporária, tá? O processo legislativo, pessoal, o processo aí de elaboração e promulgação de leis. Promulgação é aprovar, tá? É autorizar. O processo legislativo do nosso município, ele está previsto lá no artigo 27 da nossa lei orgânica. E eu sei que é um pouquinho chato, pessoal, mas é bem importante que vocês entendam essa parte aqui. Ela depende também de algum regulamento da Câmara, mas a base dela é toda aqui na nossa lei orgânica. Quais são aí os procedimentos legislativos que podem ser efetuados? As emendas à lei orgânica do município, emenda é alguma alteração que tem que ser feita. Lei complementares, tá? Essas leis complementares, elas são chamadas assim porque elas necessitam de aprovação em 2 turnos e são consideradas mais relevantes para o município, tá? As leis ordinárias são aquelas leis mais comuns, tá? Podem ser aprovadas aí por maioria simples. As leis delegadas são aquelas que vinculam aí o poder executivo também. Os decretos legislativos e as resoluções, tá? Então, essas aí são o processo legislativo contempla aí estes 6 itens, tá? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, é só me perguntar, tá? Resolução é basicamente o funcionamento interno aí de alguma repartição pública. Por exemplo, o Detran. O Detran emite muita resolução para regular ali suas atividades, como que isso vai ser feito, como que vai ser fiscalizado, como vai ser feita alguma vistoria, tá? O decreto ele visa regulamentar aí também alguma questão que já tenha sido prevista em lei, tá? Então, se forem tendo dúvidas, pessoal, a respeito disso, é só me falar também. Como é feita uma alteração à lei orgânica, tá? Então, como eu falei, ela tem que ter aí uma aprovação de, no mínimo, em 2 turnos, tá? Com um interstício aí de 10 dias, e ela pode ser proposta por 1/3 da Câmara, tá? E também pode ser proposta pelo prefeito e por 5% dos eleitores. Importante não confundir aqui essa proposta. Proposta quer dizer quem que pode levar ela para discussão, tá? Aqui eu até cito o exemplo que foi bem discutido nos últimos dias, a respeito de um cidadão que queria alterar a lei orgânica do município a respeito aí do salário dos vereadores. Como que ele queria fazer isso? Através dessa terceira opção, tá? Que é através dos 5% dos eleitores do município. Ele queria fez um baixo-assinado, está tentando recolher assinaturas para que esse projeto seja encaminhado para a Câmara para votação. Então, Daniel, qualquer pessoa pode fazer um projeto de lei? Sim. Porém, para enviar isso para a Câmara, precisa atender a alguns requisitos, tá? Como, por exemplo, esse dos 5% dos eleitores. Os demais são da Câmara ou do prefeito, aí a competência para poder fazer propostas de lei. Por que que existe essa quantidade mínima de eleitores? Para não sobrecarregar tanto o executivo quanto o legislativo com propostas que nem sempre vão atender a algum interesse público. Pensa se todo cidadão
pudesse, de uma forma bem simples, encaminhar um projeto para a Câmara e eles obrigatoriamente tivessem que analisar esses projetos. Isso ia inviabilizar qualquer tipo de trabalho, tá? Qualquer tipo de análise, ia sobrecarregar a todos e não ia ter eficiência. Por isso aí foi colocado um critério de pelo menos 5% dos eleitores, que isso, de certa forma, já até passa por uma análise prévia aí para poder ser encaminhado. Criação de leis complementares e ordinárias aí do nosso município, tá? Então, conforme eu disse, elas podem ser realizadas por iniciativa popular, através de 5% dos nossos eleitores, tá? É importante não confundir eleitores com a nossa população, tá, pessoal? É que é eleitores mesmo. Também pode ser pela Câmara e pelo prefeito. Ao prefeito, privativamente, cabe legislar sobre o efetivo da Guarda Municipal, sobre a criação de cargos e aumento de remunerações, como tem acontecido aí nos últimos anos, quando disponham sobre servidores públicos, a exemplo do nosso próprio estatuto, que nós vamos estar olhando e passando aí na sequência da lei orgânica, tá? A criação de secretarias ou extinção delas, tá? A exemplo aí da Secretaria de Turismo, que foi criada nessa última gestão, e que também pode ser aí nas próximas serem criadas outras, a exemplo da de esporte, da de segurança, enfim, conforme a necessidade pública, mas desde que com aprovação aí do Poder Legislativo. Cabe ainda ao prefeito sancionar projetos de lei em 15 dias, tá? Após a aprovação da Câmara, ou vetar no todo ou em parte esse projeto. Então, vamos voltar lá. Foi feito um projeto, foi aprovado na Câmara e foi lá para o prefeito sancionar. Quanto tempo ele tem para fazer essa aprovação? 15 dias, tá? Ele pode aprovar ou vetar. Se ele vetar, volta para a Câmara e comunica o presidente ele em até 48 horas. Aí o presidente vai analisar isso em 30 dias e vai devolver depois para o prefeito, tá? Eventual rejeição ao veto também só pode ser feito pela maioria absoluta. No nosso caso, são de 5 vereadores, tá? E se o prefeito não promulgar a lei, você chega lá na mão do prefeito e ele fala, não vou mexer com isso aqui não, estou cansado, essa proposta não concordo, já conversei, já vetei, mas eles ainda querem insistir nessa aprovação, não vou promulgar, estou fora. O que que acontece? O presidente da Câmara tem que fazer, tá? Então, se o prefeito não quiser promulgar uma lei, tá? Mais uma vez, promulgar é autorizar, é publicar uma lei, o presidente da Câmara tem que fazer em 48 horas. Daniel, e se o presidente da Câmara não fizer? Aí o vice-presidente tem que fazer, tá? A lei não pode ficar aí num limbo jurídico, que a gente chama, aguardando aí que alguém se manifeste. Ela tem que ser publicada, tá? O projeto de lei, se ele for rejeitado na Câmara, ele pode ser analisado novamente? Sim, desde que proposto pela maioria absoluta da Câmara, tá? Então, se a gente propôs um projeto, por exemplo, a expansão da zona urbana do município, para a região ali do Tunicão, tá? Ele for para a Câmara e ele for rejeitado, aí a gente só pode mandar de novo se a maioria absoluta da Câmara concordar, tá? Ou ele vai ser alterado, ou ele vai ter que ser o mesmo, mas tem que ter a maioria absoluta, tá bom? Então, não existe essa lenda aí que eu já escutei muito de que se um projeto for rejeitado, ele não pode voltar. Ele pode sim, tá? Desde que atendido a esses requisitos. Prefeito e vice-prefeito. Aqui a gente vai falar agora sobre algumas atribuições do prefeito e do vice-prefeito, pensando aí principalmente nas principais atividades, tá? Principais itens. Eu não coloquei aqui aquilo que é corriqueiro, aquilo que todo mundo já tem uma noção de como funciona, de como que é na prática, tá? Fica aí, se alguém tiver alguma dúvida nesse momento, também quiser se tirar a respeito aí das funções do prefeito, tá? Então, vai tomar posse um prefeito. Qual a primeira coisa que ele deve fazer? Uma declaração pública de bens, tá? Na sua posse. E outra no término do mandato. A ideia dessa obrigatoriedade é justamente fiscalizar a sua evolução patrimonial. Por que que se faz isso? Evitar corrupção, tá? Evitar enriquecimento ilícito. Então, assim, se numa análise de um prefeito, assim que ele entrou na posse, ele declarou lá R$ 1 milhão, e quando ele foi sair do mandato, ele declarou R$ 10 milhões, o próprio Tribunal de Contas vai falar, opa, peraí,
Como que em 4 anos você aumentou em 9 milhões seu patrimônio, sendo que o salário do prefeito é X e você não ia conseguir nem atingir aí metade desse valor? Então, a ideia deste instituto aí da análise de bens é fazer essa análise, tá? Ultrapassou 10 dias da data considerada aí para a posse do prefeito. O que acontece se ele não comparecer, tá? O cargo vai ser considerado vago e o vice-prefeito vai ter que assumir aí sua função, tá bom? Se o vice-prefeito também não assumir, entraria o presidente da Câmara. Se ambos não atuarem, não apresentarem, ou se o cargo vai ser considerado vago, tá? Mesmo aí com o presidente da Câmara. E aí vai ter que ter uma nova eleição, via de regra, em 90 dias. Esses 90 dias podem ser prorrogados, tá, pessoal? Geralmente é. O próprio tribunal, às vezes, o pessoal entra com recurso e isso acaba ficando mais tempo em discussão até ser tomada uma decisão. Mas a regra é: não tem prefeito, não tem vice, tem que fazer uma nova eleição, tá? Muita gente pergunta qual que é a função do vice-prefeito. Ah, Daniel, o vice-prefeito não faz nada, é um cara que só entra para campanha, só fica lhe dando despesa, só anda no carro público. Gente, o vice-prefeito, de fato, é um cargo político, tá? Porém, ele pode sim ter mais atribuições. A nossa própria lei orgânica, ela estabelece aí que o vice-prefeito ele pode realizar, e o termo é exatamente esse, missões especiais, tá? Então, ele pode fazer, sim, alguma atividade aí para auxiliar o prefeito, fazer alguma viagem, alguma diligência, alguma reunião, pode atuar em algum projeto específico, tá? Então, na verdade, o vice-prefeito, ele tem, sim, uma atribuição. A diferença é que ela tem que ser, ali, no caso, exigida ou até mesmo proposta por ele para que ela seja exercida, tá? Mas ele pode, sim, fazer algumas missões, pode, sim, acompanhar projetos, encabeçar aí alguma demanda, tá? Com o intuito de auxiliar o prefeito. Tá? Não é pura e simplesmente um cargo político para ficar recebendo aí o seu salário, o seu provento. E ele também pode assumir aí o cargo de secretário, tá? Sem prejuízo da sua nomeação enquanto vice-prefeito. E é bem comum na prática que as gestões façam isso. Crimes de responsabilidade do prefeito. O prefeito, dentre outras disposições previstas em outras leis, tá? Ele responde por crimes contra a União, Estado e o município, tá? Então, o prefeito ele tem uma obrigação política aí de respeitar essas instituições. Ele não pode fazer ofensas, não pode desrespeitar nosso Estado democrático de direito. Ele tem que atender aí sim a esse decoro, tá? Também é um crime o livre exercício do poder legislativo. O que é isso? O prefeito ele não pode simplesmente legislar sobre aquilo que ele convier. Ah, eu vou legislar aqui hoje sobre, sei lá, sobre festas em meio de semana, em horários comerciais e tudo mais. Ele não pode fazer qualquer tipo de projeto, fora aí das diretrizes legais, fora aí do bom senso, da ética e dos bons costumes, tá? Pode ser considerado um crime. Exercício dos direitos políticos individuais e sociais, tá? Também algum crime contra isso também pode ser lhe exigido. Probidade da administração. Probidade é o que mais vai ser ouvido falar quando a gente fala em crimes de gestores públicos, servidores e tudo mais. Porque existe hoje uma lei de improbidade administrativa, tá? Então, probidade, pessoal, é na verdade agir com decoro, com eficiência, atendendo aos princípios que a gente falou ontem lá na nossa aula, tá? Todo mundo lembra lá do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, a publicidade e a eficiência, tá? Então, quando a gente fala em probidade da administração, significa agir com base nesses princípios. Então, se ele agir de forma diversa, ele vai ser também responsabilizado, tá? E também é um crime o caso de descumprimento a leis e decisões judiciais. Então, é algo muito sério, não só para o prefeito, mas para qualquer um aí, tá? Descumprir uma ordem judicial, você pode ser preso e ensejar aí diversas penalidades cíveis, como multa, tá? E restrições. Nos casos de crime do prefeito, a Câmara pode, ainda no prazo de 90 dias e prorrogáveis por mais 90, criar uma comissão para investigar os fatos para votação em plenário, tá? O que acontece? Se alguém descobre aí, o prefeito matou uma pessoa, tem a suspeita de que o prefeito matou uma pessoa. Automaticamente,
ele não vai ser preso, porque vai ter todo um processo legal ali que vai ser instituído e tudo mais, tá? É aquilo que eu falei ontem a respeito do livre processo legal. Ninguém vai ser condenado sem lei anterior que define e sem prévia combinação legal. O prefeito, nesse caso de investigação por um crime, a exemplo aí de homicídio, a Câmara, se ela entender por bem, por segurança jurídica do município, uma questão de ordem pública, que isso não está correto, ele continuar no cargo, ele pode ali instaurar uma investigação e suspender as atividades do prefeito, tá? Que seria aí nas hipóteses de infrações penais comuns, se a denúncia for queixa for recebida, a queixa-crime for recebida pelo Poder Judiciário, tá? E nos crimes de responsabilidade após instauração de processo competente. Então, ele pode suspender as atividades do prefeito, se o Poder Judiciário receber a denúncia dele, e nos crimes de responsabilidade se já tiver um processo instaurado para apurar, tá? A respeito dos nossos queridos e amados secretários, tá? Quais são os requisitos e algumas das suas principais atribuições. E também eu tirei tudo aquilo que nós já sabemos que é de competência deles e deixei apenas aí aquele que pode ser de fato aí alguma dúvida do pessoal. Eles têm que ter obrigatoriamente 18 anos, tá? Também devem fazer uma declaração pública de bens. Na verdade, pessoal, essa parte da declaração pública, salvo engano, ela é para todos os servidores, tá? Pelo menos todos que eu vi ali entrar na prefeitura têm que apresentar aí uma declaração de imposto de renda para poder declarar aí seus bens. Eles também são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que eles assumirem. Digamos ali que a gente teve um problema na área da saúde, foi feita ali uma licitação errada, causou um prejuízo ao erário, tá? Era para ter comprado 5.000 cilindros de 5.000 caixas de remédio e a empresa foi lá e fez uma licitação e entregou 15.000 caixas de remédio. A gente pega e tem que pagar lá os 15.000 caixas de remédio sem precisar. Quem vai ser responsabilizado? O pessoal sempre tende a achar que é só o prefeito, mas não, tá? O secretário, ele responde por aquilo que é da sua respectiva atribuição. Então, se for feita alguma atividade que precisaria ali da sua autorização, fiscalização e aprovação, ele pode sim ser responsabilizado junto com o prefeito, tá? O prefeito ele não é ali exonerado, né? Mas fica ali excluído da situação. Mas o secretário entra junto no sarrafo, tá? Acontece muito, pessoal, muito mesmo. E eu estou ali dentro da prefeitura, é bem comum a gente ser notificado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e ele sempre faz a notificação para o gestor, que é o prefeito, e para o respectivo secretário, tá? Justamente com o intuito de, cara, vamos aqui dar nome aos bois e responsabilizar todo mundo aqui que pode ter feito aí eventual improbidade administrativa. Então, o secretário responde, o prefeito tem que responder, e são respostas separadas, tá? Muitas vezes até chegam em mim, o prefeito e um secretário, pedindo para eu fazer as duas respostas. Fala, não, cada um resposta diferente, vocês dois têm que montar aí de acordo com a sua gestão as suas respectivas justificativas, tá? Então, isso, a ideia disso é responsabilizar o máximo de pessoas para evitar aí, pessoal, mais crimes de improbidade, evitar ineficiência, evitar prevaricação, tá? Prevaricação é o ato da preguiça do servidor público, tá? Sendo bem direto aqui. É o cara que não quer trabalhar. Os subprefeitos, tá? A exemplo aqui que nós temos no Distrito Novo Paraíso e no Distrito da Vila Berrante, eles também são enquadrados como secretários para todos os efeitos, tá? Então, se na dúvida, por não ter ali uma previsão jurídica específica para um subprefeito, ele vai ser enquadrado ali sob os critérios de um secretário da prefeitura, tá? Outro ponto importante: todos os secretários todos os órgãos, na verdade, da administração são vinculados aí aos secretários, tá? Então, qualquer posto de saúde, instituição, EMPAE, tudo aí que for da esfera municipal e tiver alguma ligação com o órgão público, vai ser ligado aí aos secretários, tá? Justamente para que a gente tenha uma gestão mais unificada, mais transparente, mais interligada. No que tange a questões tributárias. Pessoal, vocês estão tranquilos? Tem alguém perdido? Tá tudo bem? Estão acordados? Vou continuando aqui, tá?
Do que tange a nossa previsão tributária, pessoal, a nossa lei orgânica, ela é, como eu disse, ela é como se fosse ali o esqueleto, tá? Porque depois dela nós ainda temos o nosso Código Tributário, que vem de fato regular especificamente todas as hipóteses de cobrança de tributos no nosso município. Então aqui nós só fazemos um apanhado geral para poder instituir. Então, conforme eu falei, nós só podemos instituir aí o IPTU, o ITBI, o ISS, as taxas e as contribuições de melhoria. Todos os demais tributos que existem são de competência ou da União ou dos estados, tá? Exemplo aí do ITR, Imposto Territorial Rural. Quando é recolhido o imposto territorial, vai direto para a União, tá? Ficando só uma parte aqui com o município, mas cabe a nós aí fiscalizar. Então, no que tange aí a questão tributária, qualquer tipo de aumento de tributo, de alíquota de imposto, enfim, qualquer tipo de impacto financeiro referente a questões tributárias, vão ser previamente aprovadas em lei. Se não for aprovado em lei, isso vai ser um ato administrativo nulo, conforme a gente já falou ontem, e não vai produzir efeitos nenhum. E se produzir, vai ser passivo aí de indenização, tá? Do poder público. Então, todo e qualquer tributo, se eu for aumentar a sua alíquota ou se eu for instituir algum, a exemplo aí da contribuição de melhoria, ela só pode acontecer após uma prévia aprovação legal, tá? Então, é vedado ainda ao município cobrar tributos antes do início da vigência da lei, que é isso que eu acabei de dizer, eu não posso cobrar. Estou fazendo aqui um tributo para instituir aí uma alíquota diferente para cobrar o ITBI, mas ela vai ser aprovada só semana que vem. O cara vai lá hoje para fazer recolher o ITBI na prefeitura. Eu penso comigo, cara, esse ITBI já vai ser alterado semana que vem. Eu já vou cobrar diferente desse cara aqui, porque já vai ser alterado mesmo, vai dar na mesma. Isso é ilegal, tá, pessoal? A gente não pode fazer nenhum ato de cobrança que não seja previamente aprovado, tá? Então, mesmo eu sabendo que isso vai ser discutido e sancionado daqui uma semana, hoje eu não posso fazer uma cobrança, tá? É basicamente assim que funciona. Tem que ter esses requisitos legais. Também uma vedação que no mesmo exercício financeiro em que for publicada a lei que institui um tributo, eu não posso cobrá-lo, tá? Então, se eu publiquei o aumento de um tributo, a exemplo do próprio ITBI, tá? Neste ano, eu não posso cobrar ele ainda este ano, eu tenho que cobrar, no caso, na lei no ano subsequente, justamente para evitar pegar aí um contribuinte de surpresa. Estou aqui me programando para pagar 5 mil de tributo em 2024, aí do nada surge uma lei, agora eu tenho que pagar 10 mil de tributos. Então, isso, para não causar uma grande instabilidade econômica, tá? E diversos aí prejuízos também jurídicos, a gente tem aí esse princípio da anterioridade, que a gente não pode cobrar o imposto sem uma lei previamente aprovada, tá? Outra questão, tá? Esse princípio aí dos 90 dias. Eu também não posso fazer uma publicação no dia 31 de dezembro e já cobrar no dia 1º do ano seguinte, tá? Tem um princípio aí também nonagesimal, que a gente chama, que é que tem que decorrer 90 dias da publicação da lei para poder cobrar aí algum aumento do tributo, tá? Ou algum novo tributo. Então, temos aí o princípio da anterioridade, que quer dizer que ele não posso cobrar no mesmo ano, e também o do nonagesimal. Tenho que respeitar aí também 90 dias de prazo para poder cobrar em um aumento ou instituição de um novo tributo. Vou criar agora um tributo a respeito da cobrança de água. Eu posso fazer ele agora? Não. Tem que esperar o prazo legal aí para poder fazer sua cobrança, tá? Para que todos os contribuintes tenham a oportunidade de acompanhar, né, a oportunidade de se programar, de se organizar financeiramente e até mesmo de questionar se for o caso. Alguns exemplos aí dos tributos, tá, que o nosso município recebe. Tem outros, tá, pessoal? Mas aqui eu trouxe que nossa lei orgânica prevê, que é o que vocês devem focar aí para o concurso. 50% do ITR arrecadado, tá? Então, o imposto territorial rural, ele é cobrado hoje pela União, tá? Ele é de competência da União, mas metade dele volta para o nosso município. Existe ainda uma possibilidade legal do município ficar com 100% deste imposto, só que ele tem que atender uma série de requisitos que a União estabelece, tá? Mas, via de regra, é 50%.
Também ficamos aí com 50% do IPVA dos veículos licenciados no nosso território. Isso vai para o Estado e depois isso é devolvido para a gente, tá? Também fica aí com 25% do imposto referente à circulação de mercadorias e prestador de serviço de transporte intermunicipal e comunicação. As empresas de transporte aí, exemplo da Rio Verde, Rio Novo, na verdade, dessas empresas aí de transporte de ônibus, também parte dos impostos que elas pagam também ficam aqui com a gente. E a cota parte aí do FPM, que é um fundo de participação dos municípios, tá? Que é pago aí para todos os municípios do Brasil, de acordo aí com algumas arrecadações. Eu não quis colocar ela aqui, esse cálculo, porque ele é um pouco complexo, tá? Mas eu sugiro também qualquer coisa que vocês leiam aí no respectivo à lei orgânica, tá? Pessoal, a lei orgânica ela não é difícil de entender, tá? Ela tem muitos termos bem simples, dificilmente ela vai causar, de fato, uma dúvida que vocês vão ficar travados. Então, podem ler tranquilo. Ela só é extensa, mas nada que aí 4 horinhas não resolva. Finanças públicas. O que que a nossa lei orgânica trata a respeito disso? Na verdade, ela estabelece ali algumas obrigações que o município tem que cumprir a respeito de alguns planos, tá? A exemplo aí do plano plurianual. Daniel, o que que é este plano? Só o plano plurianual, elas são as diretrizes, de qualquer uma coisa aí o conceito, os objetivos e as metas da administração pública municipal para realizar as despesas de capital e outros decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada, tá? Então, esse plano ele tem que ser apresentado aí pelo Poder Executivo e contempla aí todo esse arcabouço. Também são leis de iniciativa do Poder Executivo que se referem aí às finanças públicas, diretrizes orçamentárias, tá? Das principais leis aí do município. Estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo despesa de capital para o exercício financeiro subsequente e orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Dispõe ainda sobre alterações na legislação tributária, estabelece política de fomento. Pessoal, aqui é até interessante para que todos tenham conhecimento, muita gente não sabe, mas tudo hoje que um gestor, que um secretário pode fazer a respeito de gastos públicos, tem que estar previamente previsto em diretriz orçamentária, tá? Então, apesar dessas diretrizes poderem ser alteradas ao longo do ano, conforme for mudando aí a arrecadação, a despesa e tudo mais, tudo isso é feito na forma de orçamento, tá? E desde que deve devidamente previsto. Então, quando a gente vem responsabilizar um prefeito por um gasto, às vezes, incorreto, que a gente não concorda, na verdade, isso foi aprovado lá atrás na Câmara de Vereadores, em discussões, isso inclusive é aberto ao público para poder participar, para justamente ter aí uma condição de trabalhar. Mas são planos extremamente extensos, complexos de ser analisados, são documentos contábeis, mas que dispõem ali sobre o orçamento de todas as secretarias, tá? Cada secretaria tem o seu orçamento, seu gasto, sua previsão de contratação, tudo mais. Tudo aquilo que ele pode e acha que vai arrecadar e vai gastar, tá? Então, tá tudo ali previsto nas diretrizes orçamentárias. Daniel, essa lei pode ser alterada? Pode, tá? Na verdade, ao longo do ano é bem comum que o prefeito faça aí adequações orçamentárias, visando aí atender alguma despesa emergencial, alguma despesa não prevista, tá? Alguma realocação em virtude de novas prioridades. Então, isso pode ser, sim, alterado aí ao longo do ano, tá? Mas também passa por um processo legislativo de aprovação. Algumas situações são feitas via decreto e outras são feitas via projeto de lei. O decreto, pessoal, é quando somente o prefeito estipula ali alguma diretriz, tá? O decreto tem um poder regulamentador e vai definir alguma coisa que não precisa do poder legislativo para aprovar. Ele por si só consegue resolver. Já a lei não, a lei precisa de aprovação dos vereadores, tá? E entra também aí junto aos orçamentos anuais, junto com as diretrizes orçamentárias, tá? Então aqui apenas um reforço no final, na verdade é o mesmo texto, que agora a gente vai falar já. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre aí a lei orgânica do município? Como eu disse, ela é muito extensa, tá? Ela tem muita coisa.
mas eu tentei aí dar uma passada nas principais assuntos, nas principais áreas, de uma forma aí a não deixar ninguém totalmente aí no limbo, sem saber o que vai acontecer, tá? E eu espero aí que tenha conseguido sanar pelo menos alguma dúvida de vocês, ou pelo menos dar o norte aí para vocês responderem a prova, tá? Não deixem de visitá-la, nem que seja uma passada de olho, tá bom? E agora, pessoal, eu vou entrar aqui no Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Que é uma lei bem recente, foi aprovada aí no ano passado, tá? Ela é de 2021, mas foi aprovada ano passado. Que dispõe aí basicamente sobre todos os direitos e deveres dos servidores públicos de Ribeirão Cascalheira, tá? É uma lei que estabelece aí questões relacionadas à sua nomeação, exoneração, estabilidade, remunerações, licenças e diversas outras coisas, tá? Então, é uma lei que basicamente é para reger a vida do servidor público efetivo, tá? Aqueles que são comissionados e são regulados por outra legislação, eles não têm os mesmos direitos, tá? Eles apenas têm apenas algumas coisas se comunicam aí no caso. É importante que a gente tenha em mente alguns conceitos que são tratados nessa lei, tá? Eles são aí, se repetem bastante e às vezes pode deixar muita gente na dúvida. Então, quem é um servidor? O servidor é aquela pessoa que é legalmente investida em cargo público, tá? Daniel, o que é cargo público? É o conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas pelo servidor, criado por lei, com denominação própria, número certo e pago por cofres públicos, tá? Então, essa aí é a definição legal de cargo público. O que é um cargo em provimento em comissão, tá? Que também é muito utilizado aí pelo poder público, tá? Cargo de comissão, pessoal, aqueles cargos de confiança, aqueles de livre nomeação do prefeito, tá? São geralmente relacionados aí a chefia de departamento, assessorias e secretarias municipais. Daniel, mas eu conheço muita gente que não é chefe de departamento, não é secretário e é cargo de comissão. Por que que é? Por que que aí na lei não está dessa forma, não tem essa previsão? Porque a regra geral, pessoal, para provimento de funcionário público é através de concurso público, tá? Então, na verdade, quando um prefeito ele faz a contratação aí de pessoas de caráter temporário, ele está fazendo aí uma manobra jurídica legal, tá? Não é ilegal, mas está fazendo uma manobra aí para atender a necessidade até que seja feito o concurso público. E também, até pensando na gestão aí mais eficiente do prefeito, a própria lei autoriza que boa parte, que uma parte, na verdade, desses cargos, eles sejam de nomeação do prefeito, não sejam efetivos, justamente para que ele tenha uma flexibilidade negocial de colocar pessoas que ele entenda aí capacitadas e de sua confiança para exercer alguma função. Mas o foco são essas de chefias e assessoria, tá? Mas podem sim abrir outras possibilidades para cargos menores, de auxiliar administrativo e tudo mais, tá? Por exemplo, agora nós vamos ter o concurso e muito desse cenário já vai mudar. Ainda vai ter várias pessoas contratadas, mas isso ainda vai ficar obrigatório que exista um concurso público para atender agora. Ribeirão Cascalheira já está bem defasado, muitos funcionários saíram ou estão aposentados, por isso que foi bem interessante fazer esse concurso público agora. O que é classe? Classe é a divisão básica de carreira, que demonstra a amplitude do cargo no sentido horizontal, ou seja, como ele vai crescendo ali ao longo do tempo, tá? De acordo aí com o nível e com as retribuições pecuniárias. Já o nível, pessoal, é o crescimento vertical, tá? São aquelas promoções, aquelas remunerações que ele vai galgando ao longo do tempo e vai subindo. Faixa de vencimento é a escala de padrões atribuídas, tá? Conforme a faixa que ele vai passando, ele vai evoluindo conforme o seu plano de carreira, ele vai aumentando o seu salário, vai alterando o seu salário. Se ele entra no concurso público pagando um salário de 5 mil, daqui 10 anos ele não vai estar mais com esses 5 mil, tá? Porque ele vai progredindo ali na carreira, tá? A prefeitura tem um plano aí de carreira. Interstício, tá? É o lapso de tempo estabelecido entre o mínimo necessário para o servidor habilite a progressão e a promoção, tá? O interstício é uma lacuna de tempo. Progressão é a passagem do servidor de um nível para outro imediatamente superior dentro da sua faixa de vencimento por tempo de serviço condicionado ao seu merecimento mediante processo contínuo de avaliação de desempenho, tá? Então, a progressão, pessoal,
aí a mudança de nível, tá? Onde a pessoa passa a ganhar mais, referente ao merecimento, ao tempo de serviço. E é importante lembrar esses conceitos, que isso pode ser perguntado, tá? A diferença de progressão para promoção, tá? É bem fácil de confundir. Por exemplo, a promoção já é a passagem do servidor de uma classe para outra através da evolução do seu grau de escolaridade. Então, se eu fiz aqui, sou advogado, vou lá e fiz uma pós-graduação em direito público, eu tenho direito a uma promoção em razão do grau de conhecimento novo que eu atingi. Tá? Eu apresento isso para a prefeitura e ela me dá uma promoção em virtude disso. Vou lá e faço um mestrado agora em gestão pública. Também, se tiver vínculo com o meu cargo, também vou receber uma promoção. Não pode ser, pessoal, nessa hipótese aqui de grau de escolaridade, a gente vai ver isso lá na frente também, não é aceito qualquer diploma. Se eu sou advogado, eu não posso ir lá e apresentar um certificado de um curso técnico em marketing e pedir para que isso seja considerado como item para promoção. Isso não é aceito, tá? Tem que ser algo relacionado à sua área de atuação, tá? Função de confiança é a vantagem pecuniária de caráter transitório criada para atender encargo de nível de chefia do setor de supervisão, tá? Só aí, por exemplo, os secretários, tá? São funções de confiança do prefeito, tá? Por que que eles são feitos assim, Daniel? Não são servidores. Justamente para o prefeito ter autonomia de colocar uma equipe que seja sua e de sua confiança à disposição ali para os trabalhos. Porque pode acontecer de servidor público, às vezes por uma questão interna não gostar do prefeito, não dar certo no jeito de trabalhar. Então a lei autoriza que essas funções de confiança sejam através de nomeação, justamente para que o prefeito possa entregar o melhor resultado possível, né? Nomeação é, de fato, o ato administrativo de provimento de cargo, de provimento efetivo ou em comissão, tá? Nomeação é o ato administrativo que é para poder, de fato, dar posse aí para alguém de concurso ou para nomear algum contratado. Exoneração já é o ato administrativo que acarreta a dispensa do servidor a pedido por não obter a aprovação no estágio probatório ou por reprovação na avaliação de desempenho, ou ainda por destituição no cargo em comissão, tá? Então, exoneração é o termo correto para dispensar um servidor. Pessoal, vocês podem ver que a palavra, que o termo ato administrativo, ele aparece bastante, tá? Por isso que eu falei ontem, que é algo muito discutido. Então, tudo isso que fala aqui em ato administrativo, a gente tem que lembrar daqueles princípios, daqueles requisitos, tá? Porque cada um deles aqui tem que ser observado em cada um desses atos. Eu vou fazer um ato, eu vou fazer uma exoneração de um pessoal, eu tenho que obedecer aí os critérios e os requisitos previamente previstos na lei, tá? Não posso fazer de qualquer jeito, tem que atender ali. Como funciona aí a nomeação e o processo seletivo simplificado, tá? A nomeação, como eu disse, pode ser em caráter efetivo ou em comissão, tá? Efetivo é o servidor público que passou no concurso, e comissão é aquele cargo temporário. O servidor, pessoal, em estágio probatório, que for nomeado em cargo comissionado, ele terá aí um período probatório suspenso se as atribuições do cargo comissionado forem distintas do cargo efetivo. Daniel, não entendi. O que que é isso? Eu passei no concurso público, virei advogado ali da prefeitura, procurador, na verdade. Virei procurador e estou ali há um ano, passou um ano, o prefeito me chama para Daniel, eu preciso que você vire meu secretário de administração. Eu falo, beleza, vou virar secretário. Aí eu abro mão da procuradoria e me torno aí PET, abro mão do cargo efetivo e viro aí um cargo comissionado, tá? Lógico, com a garantia do cargo efetivo. Como que fica o meu período probatório? Toda pessoa que passa em concurso público tem que passar por um período probatório, tá? De 3 anos. Como que fica a contagem desse período? Agora eu não estou exercendo mais minha função de procurador. Agora você é um secretário de administração, ou seja, eu estou exercendo uma função diversa. Como que eu vou ser analisado como procurador se eu não estou exercendo essa função? Porque o período probatório ele serve para que o servidor nomeado ele seja avaliado nesse período para saber se ele está desempenhando a função corretamente. Como fica aí minha contagem nesse prazo? Pessoal, a nossa lei ela estabelece que esse prazo ele vai ser suspenso, ele vai ser pausado se esse cargo que eu for nomeado ele não for vinculado àquele que eu tiver realmente passado no concurso público, tá?
Alguém falou alguma coisa? Beleza. Então, assim, se esse cargo que eu fui nomeado não tiver nada a ver com o meu, por exemplo, a princípio, secretário de administração tem sim algumas funções parecidas, mas não todas relacionadas à procuradoria. Então, teoricamente, a princípio, não seria contado esse período no meu período probatório. Quando eu voltar para o meu cargo jurídico, aí sim vai começar a contar novamente. Então, eu posso ficar ali 3 anos no cargo comissionado e depois voltar para o meu cargo de procurador e ter que ficar mais 2 anos para atingir aí o meu período probatório, tá? Então, é isso que quer dizer. Isso também costuma cair bastante em prova, tá? Como que funciona o estágio probatório de pessoa que foi nomeada em cargo de comissão. Tirando essa parte dos processos relacionados a servidores efetivos, tá? Que eu também não coloquei aqui, porque acredito que muita coisa já seja do conhecimento de vocês. Entra aí o processo seletivo simplificado. O que que é isso? Basicamente, é o processo que visa aí atender alguma situação, tá? Algumas situações, na verdade. Por exemplo, situação de calamidade pública, tá? Eu volto aí à situação lá do Rio Grande do Sul. Como é que fica uma cidade daquela nessa situação sem conseguir contratar mais pessoas para ajudar, tá? Então, é extremamente inviável para a administração, apenas com seus servidores que já estão no quadro, realizar um serviço em calamidade pública, tá? Então, aí é previsto que a administração contrate, abra aí um processo seletivo simplificado para atender uma demanda temporária, tá? Que no caso aí seria essa, no caso do Rio Grande do Sul, seria as enchentes. Depois acabou a enchente, resolveu o problema, eles seriam desligados, tá? Então isso também é legal. Também é possível fazer esse processo para demandas que envolvam saúde pública. Melhor exemplo, pandemia, tá? Todas as prefeituras realizaram um processo seletivo para poder contratar enfermeiros, médicos, servidores, técnicos, para poder ajudar aí no combate e prevenção ao Covid, tá? Então, isso aconteceu bastante e foi através deste instituto, tá, pessoal? Também pode acontecer no setor da educação, para a contratação de professor, tá? Como a educação é um direito essencial, tá?